Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva como foi a classificação do Corinthians na Copa do Brasil e também Memphis se lesiona, Carrijo passará por cirurgia e tudo sobre o mercado da bola do Corinthians que está trazendo Vitinho. Vamos acompanhar aí. Com esse resultado, o Corinthians está classificadíssimo para as quartas de final da Copa do Brasil. Aliás, essa foi a segunda vitória do Timão na temporada de 2025, jogando aqui no Allianz Parque. A gente sabe que a torcida deles ia vir junto, lógico que não é nada que impressione muito, mas a gente sabe que teria o estádio inteiro contra nós, então a gente precisava segurar esse começo de jogo. Acredito que muitos subestimam, né, a nossa equipe, mas assim, provamos mais uma vez que o grupo unido podemos chegar longe. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, sabíamos que ia ter que igualar na vontade, mas não deixar de jogar futebol, que é o principal. Nós nos preocupamos com muitos detalhes em todos os aspectos. É um caminho que eu enfrentei com outras equipes em outros momentos, enfrentando sempre nessa fase adversários muito difíceis, complicados e que nos levaram aí a uma situação importante nessas competições. Bom, é o seguinte, que vitória do Corinthians! Que voo do Gustavo Henrique! Garro arrebentou no jogo. Mas eu quero que vocês comentem aí. Por onde vocês vão começar a comentar? Aníbal Moreno dando cabeçada, ouvindo exatamente o que o Felipe Melo falou. E aí? Dizem, né, Michele, que mata-mata é um jogo de 180 minutos. E o Corinthians, ele fez por merecer nos 180 minutos. É inquestionável a classificação do Corinthians. Ele ratificou no primeiro jogo, confirmou no primeiro jogo e ratificou no segundo. O Ranieri, para mim, Miller, foi destaque dessa classificação, tanto na primeira como na segunda partida, cabeça erguida, comandando esse meio-campo do Corinthians. O Dorival esteve muito bem. E não há o que se reclamar. 3-0 no total. Tecnicamente não há o que se reclamar. Não há o que se reclamar. E aí vem algumas questões. O lance do Aníbal. Foi determinante? Ajudou bastante, mas não foi determinante, porque o Corinthians nos primeiros 15 minutos estava controlando o jogo. O Corinthians estava marcando pressão. O Dorival fez o que ninguém imaginava que ele fosse fazer, foi marcar lá em cima. E esse comportamento do Aníbal, né? Muita gente querendo colocar na conta dele, e ele com certeza pode ser que tenha problemas daqui para frente em função de cobrança pela rivalidade, mas vai na conta do comportamento da comissão técnica do Palmeiras. Abel Ferreira é um técnico estressado, é um técnico pilhado. A sua comissão técnica ontem só sobrou dos portugueses, só sobrou o Abel com o bumbum no banco. Porque todo mundo pilhado, jogador, auxiliar técnico querendo agredir jogador, não é? E aí o Palmeiras, me desculpe, mas o Palmeiras podia levar o Ademir da Guia, podia levar o Marcos. Aí foi levar quem? O Felipe Melo para dar uma preleção pro estádio. É faca nos dentes, tem que ganhar dessa porra, desculpa o termo, foi ele que falou. Mesmo porque a torcida não entra em campo. Foi isso que o Aníbal fez. O Palmeiras entrou com esse espírito. E mostra aí o lance, a bobagem que o Aníbal fez. O Miller já vai comentar, vai falar justamente da expulsão. Se bem que o gol do Corinthians saiu quando o Corinthians estava com 10, né? Que tinha saído um machucado, o Memphis machucado, e foi nessa hora que saiu o gol. Mas vamos lá. A gente vai falar. Agora, Miller, por favor, faz a sua análise aqui pra gente de todo esse contexto. O Corinthians, quem diria o Corinthians, às vésperas vivendo tudo isso. Extracampo, né? Extracampo e outra. O Palmeiras gastou aí meio bilhão que falaram. Então, eu acabei de falar com o Garrafa aqui antes do programa começar. Eu disse assim: o Abel, quando o clube deu menos jogador para ele fez muito. E nesse ano que deu muita contratação, ele está fazendo pouco. Ou seja, o time está numa fase de transição, não tem uma identidade, porque perdeu várias peças importantes, dois, em especial o Estevão Rios, e não tem peça de reposição, porque estão chegando agora outros jogadores, Sousa, e não está entrosado com a equipe. Tecnicamente, o Palmeiras foi mal. Muito mal. Muito mal? Você pode ver que as melhores, tirando os 2 gols, as melhores oportunidades de gol foram do Corinthians. Mas peraí, foi mal por quê? Não, tecnicamente. Não conseguiu criar uma chance de gol. O técnico também não colaborou quando ele tira o Vitor Roque. Dá para entender, eu gostaria que você eu estou desde ontem tentando entender. Porque ele tirou o Vitor Roque no primeiro jogo e no segundo. Porque quando você fala tecnicamente, você tem razão. Você está falando, ficou claro e evidente. Mas o papel do treinador é tentar melhorar o time. Tirou o único cara que estava incomodando a defesa do Corinthians ontem, eu não entendi. Sim, é porque, veja bem, eu se eu fosse ele, teria tirado o Facundo. Deixado o Vitor Roque junto com o Flaco Lopes e o Sousa que estava bem do lado direito. Se tivesse permanecido com esses 3, seria muito melhor. É claro que a opção dele em tirar o Vitor Roque e colocar o Flaco Lopes, que eu gosto muito mais do Flaco Lopes do que do Vitor Roque, né? Mas o Vitor Roque estava jogando bem, como assim? Incomodando a defesa do Corinthians. Só que, num todo, o Palmeiras jogou mal, Michele. E o Corinthians, como disse o Garrafa, o Palmeiras lá no campo do Corinthians jogou melhor do que ontem, no seu campo.
Ontem não, ontem o Corinthians jogou bem no começo, ao fim do Que jogo. coisa Independente do engraçada. um jogador a mais, o Corinthians foi muito bem. O Aníbal foi juvenil. Juvenil. Totalmente juvenil. Como é que você vai perder a cabeça numa decisão? É, sem preparo emocional. Totalmente. É o reflexo do treinador, gente. É o reflexo do E treinador. do Felipe Melo, que Não, o Felipe Melo abre lá, pô, põe o Marcão, cara de alto astral, vamos lá, gente, dá uma agitada na torcida. Exatamente. Não, o cara lá, vamos pegar essa porra, é guerra. Futebol não é isso não, cara. Exatamente. Futebol Até não é porque ele isso. está falando com a torcida, e a torcida É não entra em isso. campo. Exatamente, Entendeu? é o perigo do exatamente. discurso. Mas é claro... Ô, Miller, e essas faixas aí, ó, que estão falando daqui, eu não enxergo, mas Eles estão fazendo, Cabeça vazia uma e fralda contradição. cheia. Fralda Eles estão fazendo uma contradição com a frase do Cabeça- Abel. É isso. Cabeça coração- vazia, e fralda coração- cheia e tem mais uma coisa. Time de Time Enzo, não? É de Que frouxo. mas- Cagão, Time- cagão, É, acho. cagão, Ah, é tá. isso aí. E isso daí, junto com, assim, a torcida do Palmeiras ontem gritou para todos os jogadores o nome de cada um deles e do Abel Ferreira. Ei, Abel, Sim. vai plantar Não chuchu. não faltou, não- sobrou para todo mundo. Para todo mundo. Sim. Aí eu digo, você acha que azedou o relacionamento do Abel com a torcida? Não, veja bem, o Corinthians ontem jogava a sua temporada. Se saísse, só tinha o Campeonato Brasileiro. E é muito pouco. Aham. Né? O Palmeiras não. O Palmeiras ainda tem a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, que ele está bem. E ele bater palma assim? Não, veja Ironia, bem. ironia. Exatamente. Ele não me convence que não estava ironizando, porque exatamente. ele gosta de ensinar todo mundo. Como o repórter pergunta, hoje é dia de falar, vamos falar a verdade. Como o repórter pergunta, como o cinegrafista tem que se portar dentro de campo, mas sobre o time dele não pode falar. E ele também quer ensinar a torcida a torcer. O Miller tá aqui, ele jogou bola, eu não joguei. Ele jogou bola, mas eu fiquei muito tempo dentro de campo, a gente sabe. O torcedor se manifesta, vai cobrar o treinador, mas ele não pode ser cobrado, aí ele aplaudiu e ele vem na coletiva falar que não foi ironia. Foi ironia, porque ele não aceita Como críticas. é que você vai aplaudir uma vaia? Ou um xingamento. É aceitar. Exatamente. Tinha que ter Aceita. ficado assim, de cabeça baixa. Isso, como é que é a frase da geração nova hoje? Aceita que dói menos. Aceita Né? que dói. Exatamente. Então, veja bem, Michele, o torcedor está pontualizando. O jogo de ontem. O time foi mal, não jogou nada. O Corinthians mereceu, do começo ao fim, ganhar o jogo e ganhou. Né? Apesar de ter sido 2 bolas paradas, não interessa, vale também. O Corinthians jogou melhor, criou as melhores oportunidades. E o Abel agora, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se restaurar pessoalmente para poder dar uma cara nova para essa equipe, para Libertadores, que é a melhor campanha, e para o Campeonato Brasileiro, que está lá em cima da tabela. E admitir também que às vezes gasta errado, porque né, a semana passada o Abel estava, porque gastamos meio milhão, porque temos e não sei o quê, porque Gastou vendemos errado bem. em quem? Mas como é que você gasta meio, o que está incomodando boa Gastou parte do mais que o Palmeiras, Flamengo. você gastou R$500 milhão e tomou pau do Corinthians que não tem dinheiro para comprar uma marmita, Mas velho. pera, foi errado É isso que tá contratar o irritando Vitor o palmeirense, Roque? cara. Foi errado contratar o Vitor Roque? Eu não contratava. Eu não contratava. A presidente do Palmeiras não disse que o Palmeiras não era hospital? Então Contratou essa- quem? O Paulinho. O Paulinho tá onde? O Paulinho veio machucado. Tem algumas contradições que a torcida Contratou do Palmeiras está machucado. por aqui, ó. A melhor contratação do Palmeiras foi o Paulinho, só que ele veio machucado. Belo jogador, mas... Mas veio A machucado. gente vai falar de cada uma das contratações para fazer uma análise aí no que errou e no que não errou nesse 500 milhões aí. Agora eu quero chamar o Alexandre Silvestre para participar do debate, porque afinal de contas, Palmeiras perdeu, mas o Corinthians que ganhou. Não é isso mesmo, Alexandre Silvestre? Poropopó, pó, 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 pó. Teve poropopó ontem no Allianz Parque, Silvestre? E aí, Michele, tudo bem, minha querida? Um beijão aí para os integrantes da mesa, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, corintiano de alma lavada. Chico Lang chegou na redação hoje à tarde flutuando, tirando onda, inclusive comigo. O que eu tenho a ver, Chico? Só porque o meu São Paulo tomou uma buchinha lá nos pênaltis pro Atlético Paranaense, fiquei de cabeça inchada, Michele. Mas nesse exato momento eu falo aqui da região da Zona Leste, Tatuapé, estou em frente à Fazendinha. E olha aqui, coisa linda, né? O luar de São Jorge, a lua de São Jorge no céu cintilante, ela que estava presente também ontem lá no CT do Corinthians, com a manifestação da fiel torcida na saída do ônibus do Timão para o Allianz Parque, e brilha hoje no céu. Ontem deu força, aumentou a fé dos corintianos e hoje ela cintila e celebra essa conquista histórica do Corinthians, por que não? Afinal de contas, não é todo dia que se elimina o rival na casa do rival. Pela primeira vez o Corinthians, ou seja, quebrando um tabu, eliminou o Palmeiras num duelo de mata-mata de âmbito fora do estado de São Paulo, âmbito nacional, que é o caso da Copa do Brasil. E respondendo a sua pergunta, teve sim poropopó. Poropopó que a Fiel costuma fazer na Neoquímica Arena, balançando os alicerces do estádio do Corinthians, da Casa do Povo, lá em Itaquera. Ontem fez o chão do Allianz Parque dar uma mexidinha, porque os jogadores celebraram no Círculo Central e a gente vai ver. Para quem não viu, veja agora. Para quem viu e quer rever, é só acompanhar.
Bom, Poropopó na Casa Palestrina, o Corinthians agora espera também pelos jogos de hoje que vão definir os últimos classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Semana que vem a CBF realiza o sorteio das quartas de final. O Corinthians, por avançar de fase, coloca no bolso 4.700.000 reais, uma grana que é muito bem-vinda nesse momento pela crise enorme, também financeira, pela qual passa o Esporte Clube Corinthians Paulista. Se o Corinthians avançar para uma semifinal, coloca mais 10 conto no bolso, e se bater campeão da Copa do Brasil mais uma vez, o Corinthians pode faturar ao todo 77 milhões. E para isso acontecer, eu vou trazer para vocês uma curiosidade, barra coincidência. Em 2023, o São Paulo eliminou o Palmeiras e foi campeão da Copa do Brasil. No ano passado, o Flamengo eliminou o Palmeiras e foi campeão da Copa do Brasil. O Corinthians eliminou o Palmeiras. E não terá como concorrentes, nessas próximas fases, equipes muito fortes. O próprio Palmeiras, o São Paulo e o Flamengo. Eu acho possível. E vocês? Pintou campeão! Oh, tá com uma mão na taça! Que isso? Pintou campeão da Copa do Brasil, sim! Pintou sim o campeão, bela de uma moral. Daqui a pouco o Garrafa vai comentar, o Miller vai comentar, e tem uma baixa muito grave no elenco do Corinthians. Já já o Silvestre vai trazer pra gente também. Tanta coisa pra se falar. Só um detalhe do Palmeiras, Michele. Eu acho que, tipo assim, o Corinthians tem um goleiro bom e jovem. Hugo. O Santos tem um goleiro bom e jovem. O Palmeiras já tem um goleiro velho, já não está mais naquela... acho que o Palmeiras tem que... Esses 500 milhões de contratação, poderia a diretoria contratar um jovem goleiro com grande potencial para substituir o Everton, que é um processo natural. A gente vai falar de todas as contratações do Palmeiras rapidamente, mas assim, Corinthians pintou campeão? Você não concorda com isso? Eu disse pro Miller o seguinte, né? De que caiu o grande favorito à conquista da Copa do Brasil. Caiu o grande favorito. Flamengo. Aí o Palmeiras, o Corinthians tirou o Palmeiras. Caiu o Palmeiras. Mas tudo bem, até aí estamos na mesma página. São Paulo também? Nós estamos na mesma página que você. Agora, quando você fala que já tem uma mão na taça, eu já discordo um pouco. Ué, porque quem é que existe, tem a você tem o mão na Atlético taça? Mineiro, você tem o Botafogo. Eu concordo que modificou. Cruzeiro. É uma outra Copa, tem um Cruzeiro, não é? E o Corinthians é um dos favoritos. O mais difícil já foi. É assim. Um dos favoritos. É um dos favoritos, difícil já é muito foi. palpável, Michele, mas não é esse melzinho na chupeta que você tá falando. Agora, o Chico Lang tá... morango do amor, não é mel na não é, não. chupeta, é O Chico morango Lang do tá num desespero com essa chamada aí, que Corinthians tem jogador que vai passar por cirurgia. O Chico tá falando que corintiano não tem vida, não tem um dia feliz. Perdeu... Futebol dinâmico dentro e fora de campo. A vida é assim. É isso, tem jogador do Corinthians... Coloca aí, Chico daqui a pouco o titular do Timão vai passar por cirurgia. Só no coração, E emoção. o Silvestre vai trazer pra gente já já. O Salazar foi conferir a festa da torcida. E aí? Foi engolido pela massa alvinegra. 3-0 no agregado, fora o show. É a força da torcida corintiana, isso é inquestionável, e isso vale para o que vai acontecer no próximo sábado, que é a definição do futuro do Corinthians, se volta o presidente afastado, se permanece o estável para uma nova eleição, enfim. A força do Corinthians, esse tipo de comportamento que a gente viu na reportagem apresentada pelo Salazar, nas redes sociais que a gente está vendo, demonstra algo que não é dúvida para a gente, né, Miriam? Não há nenhuma dúvida, a grandeza do Corinthians. Mas aonde eu quero chegar? É que esse clube, bem administrado, esse clube organizado, esquece negócio de SAF. É por isso que o Corinthians não cai. Não cai assim, não acaba, por causa da torcida. Como é que você pode? O Palmeiras com $500 milhão em contratações, teve sérias dificuldades, e aí se comenta muito, Miller, que o Palmeiras tem um perfil de contratação que pode não ser o correto, só contratar jogadores jovens. Se tem alguns jogadores, o Palmeiras não abre mão de trazer, por exemplo, vamos supor, não tentou a volta do... Danilo. Entendeu? Grande jogador. Sabe? Depende, sei lá, apostar num Casimiro da vida, enfim, num Gabriel Jesus. Não, o Palmeiras tem um perfil e tem gente que já questiona se esse é o perfil. Nem sempre esse perfil vai dar certo. Não é? Time grande não pode contratar aposta. Você sabe disso, entendeu? Projeto não, projeto é na base. É diferente, né, Michele? Então acho que é importante a gente ter essa... Tem que ter a E outra coisa, né? Michele, fazer um paralelo aqui. Lembra o Alisson da seleção? O Alisson é um bom goleiro. Não gosto. Calma. Só que ele não tem aquela defesa do milagre. Achei ele só bonito. Ele não tem essa defesa do milagre. Foram duas Copas, 2 chutes no gol, 2 gols. O goleiro tem que ter essa defesa do milagre. E o Everton, nesses 2 jogos, não teve essa defesa do milagre. Não teve. Não. O Hugo teve. O Hugo tá sobrando. José Paz está chamando, direto da Academia de Futebol. Boa. Gazeta Esportiva volta pro Parque São Jorge. Pité, Corinthians! Teve jogador lesionado. Ai, gente, eles falam assim, mas você já veio com uma notícia ruim? Não, informação, né, Silvestre? O que aconteceu por aí? Memphis Depay, no finalzinho do primeiro tempo, ele sentiu uma lesão muscular, foi detectada uma lesão. O Corinthians acabou de divulgar que ele estourou o músculo do posterior da coxa direita. Então isso aí é uma lesão tinhosa, grau 2, deve ficar afastado por várias semanas, não dá para prever o tempo de retorno dele, mas ele já iniciou o tratamento no departamento médico e nem por isso deixou de tirar uma onda com o Palmeiras. No day after, Memphis Depay subiu essa imagem na rede social dele, de uma exposição
qualquer que ele tenha visitado, com um porquinho enjaulado numa caixa de madeira, numa prisãozinha de madeira. Tá aí a provocação do Memphis Depay, que está entregue ao departamento médico. Problema para o Dorival Júnior para os próximos jogos, por um tempo aí médio-longo. Carrilho, lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, estourou os ligamentos do tornozelo no começo do segundo tempo, vai passar por cirurgia. Esse aí dificilmente volta a jogar nesse ano, é o que eu imagino. Não sou médico, mas conheço esse tipo de lesão, até porque já sofri com o ligamento do tornozelo. Meses fora, infelizmente para o Dorival, os dois estão fora de combate por um bom tempo. E o Yuri Alberto, que deixou o campo sendo carregado lá, manquitolando, já no vestiário, pulando de cueca, festejando. Não aconteceu nada demais com o Yuri Alberto, só uma pancada ali. E ele está aparentemente ok para as próximas partidas. O Corinthians volta a campo segunda-feira contra o Juventude fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. E reforço à vista, Michele. Vitinho, atacante, veloz, uma espécie de ponta, 31 anos. Estava no futebol da Arábia Saudita, com passagens importantes pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Internacional. Uma necessidade detectada pelo Dorival Júnior, um atacante veloz. Está a caminho, só falta assinar. Já realizou os exames médicos e o Corinthians tenta inscrevê-lo. O tal do BID, logo, assinar o contrato para inscrevê-lo. Afinal de contas, se o Corinthians não pagar aquela dívida de 33, 34 milhões de reais para o Santos Laguna do México pela contratação de um jogador que agora me fugiu o nome, que é o Félix Torres, perdão, o Corinthians tem até segunda-feira. Se não, toma, o Félix Torres. Se ele não pagar os 33, 34 milhões até segunda-feira, meia-noite da segunda-feira, ou 23h59, digamos assim, o Corinthians não vai poder mais inscrever jogadores. Então o Corinthians está para assinar com o Vitinho, se é que já não assinou, inscreve logo e, se for punido, pelo menos consegue esse reforço para o segmento da temporada. O Corinthians está tentando, inclusive, uma negociação com o Santos Laguna para reparcelar essa dívida. Afinal de contas, a gestão mudou. Essa é a explicação do Corinthians lá para o pessoal do clube mexicano e estamos nesse aguardo. Michele. Beleza, ali na caixa, agora o Garrafa tá... Eu achei que era um porco de verdade, mas o Garrafa falou que é um porco de madeira. Assim, uma brincadeira, uma obra de arte. Eu estranhei, né? Estranhei apenas. Não tem nada a ver com Na hora do primeiro gol do Corinthians, o Memphis está saindo por trás do gol, machucado, e ele não dá nenhuma reação de gol do Corinthians. E não o vi, até talvez por estar machucado, em nenhum dos vídeos dentro do vestiário comemorando com os jogadores. É só uma observação. Mas agora o Carrillo vai fazer falta. Vai fazer muita falta. E só ano que vem, não tem jeito. Bom, acabou, turminha. Corinthians, o atacante Vitinho passou nos exames médicos, tá? E assina com o Corinthians até o fim de 2026. Esse é o tempo de contrato de Vitinho e Corinthians. Achei ótimo, porque se não der certo a contratação, se ele não for bem, não fica aquela coisa louca de Pedro Raul, 5 anos, não sei mais quem, 2 anos, 3 anos, porque tudo era 2, 3 anos no Corinthians, né? Então achei honesta, né? A contratação e achei o tempo de contrato muito justo, honesto, gostei, tá? Acaba me agradando mais a contratação e me agrada mais ainda, né? Porque o salário, né, do Vitinho não chega a R$1 milhão, né? Tem muita gente cogitando, falando em 1.300.000, 1.200.000. O contrato do Vitinho chega, né? O salário do Vitinho chega a 800, tá? Deixa eu até perguntar aqui. O contrato do Vitinho chega, né, o salário do Vitinho chega a R$800 mil por mês. Esse é o salário de Vitinho, né, com a camisa do Corinthians, sempre Samir Cascalho trazendo o salário para vocês. Porque eu acho que isso é muito notícia, né? Por exemplo, 1.300.000 já é motivo de críticas, né? Muita gente já estava pegando no pé em relação a isso. E a gente tem que entender também, né? O Vitinho já é um jogador experiente, jogou no Flamengo, enfim, Botafogo, Internacional de Porto Alegre, né? Estava no futebol árabe. Hoje você não contrata um jogador de beirada de campo, né? Com experiência, principalmente, por 400, 500 mil reais, infelizmente. Então o Corinthians fecha a contratação de Vitinho, contrato até o final de 2026, gostei do tempo de contrato e acho que os R$800 mil por mês realmente é o que dá para pagar. Se desse para pagar menos, melhor ainda, mas é o que dá para pagar hoje em dia, tá? Além do Vitinho, o Corinthians quer contratar mais um jogador para o ataque. Uma fonte me afirmou hoje, tá? Vem mais um atacante, precisa e vai vir mais um atacante. O Corinthians hoje negocia com o Victor Sá e com o Caio César. Victor Sá do Krasnodar, né, lá da Rússia, e o Caio César, que está no Al Hilal, tá? O Caio César já tem um contrato mais longo,
né, o nosso querido Victor Sá já até o meio de 2026. Então, gente, um desses dois pode reforçar o Corinthians. O Corinthians está com esperança de fechar com um dos dois, está com esperança também de fechar com o lateral direito, o Ricardo Isgaio, jogador do Sport de Portugal. Dentro do Corinthians, entre Corinthians e Ricardo Isgaio já está tudo certo. Só precisa da liberação do Sport, né, o Clube de Portugal, porque ele também, né, tem contrato até o meio do ano que vem. Vamos aguardar, mas novos reforços virão. O Isgaio depende da liberação do Sport e o Corinthians acredita, está esperançoso que pode fechar ou com o Caio César ou com o Victor Sá, e aí o Corinthians teria 2 atacantes de beirada, reforçando bem a posição que é considerada a mais carente pela comissão técnica e diretoria do clube. O Corinthians recebeu péssimas notícias nesta quinta-feira, dia seguinte à vitória sobre o Palmeiras pela Copa do Brasil. O meia André Carrijo e o atacante Memphis Depay tiveram lesões diagnosticadas e vão desfalcar a equipe nos próximos jogos. O caso mais grave é de Carrijo, que foi diagnosticado com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e terá de passar por cirurgia. Em casos do tipo, a recuperação costuma levar mais de 4 meses. Memphis Depay sofreu lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. O clube não informou o prazo de retorno do camisa 10, mas ele deve voltar a jogar antes de setembro. Memphis se machucou sozinho no fim do primeiro tempo. Ele foi substituído por Ângelo Romero. A Maca chegou a entrar em campo para retirá-lo, mas o jogador saiu andando, sendo acompanhado por José Martínez. Carrijo se contundiu logo aos 2 minutos da etapa final, quando, numa disputa de bola, o lateral palmeirense Giai caiu sobre a perna dele. O atacante Yuri Alberto também se queixou de dores ao ser substituído no fim do derby, mas não teve lesão diagnosticada. Classificado na Copa do Brasil, o Timão volta a campo na próxima segunda-feira, quando encara o Juventude, fora de casa, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão.